família de Deus. E como é maravilhoso nós termos a oportunidade, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Não porque somos merecedores disso, mas porque a graça de Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, nos adotou para fazermos parte da família desse Deus maravilhoso. E se hoje nós estamos aqui essa noite para cultuar ao Senhor, para louvar a Deus, é porque essa graça também nos alcançou. E nós somos parte da família desse Deus tão poderoso e tão amoroso. Olha só a pessoa ao seu lado. Diga assim: você faz parte da minha família. Você faz parte da minha família da fé, na família de Cristo Jesus. E um dia todos nós vamos estar para toda a eternidade ao lado do Senhor. E quão maravilhoso será quando esse grande dia chegar e que nós iremos nos encontrar com o Senhor e Salvador das nossas almas. Mas quando você pensa em família, agora no seu âmbito familiar, quando você pensa em família, o que vem à sua mente? Que história vem na sua mente quando você pensa na sua família? Quais foram as aventuras, as sagas, as superações, as dificuldades que a sua família enfrentou e que hoje você pode glorificar a Deus através dela? Pensa um pouquinho. Quando você pensa na sua família, o que vem à sua mente? Qual a primeira história que você consegue lembrar da sua família? Agora compartilha aí com a pessoa ao seu lado bem rapidinho. O que você consegue lembrar quando fala de família? Quando você pensa na sua família, qual é a história que vem na sua mente de primeira assim e você pode compartilhar? Tem alguém que tem história. Tem uns que estão pensando ainda, sei lá se tem história, se tem alguma coisa para contar. Se tem alguma novidade, será que aconteceu algo interessante de fato? Quando eu penso em família, a primeira coisa que vem na minha mente é esse casal aqui que eu quero mostrar para vocês. A primeira pessoa que vem na minha mente, a primeira coisa que vem na minha mente é esse casal. Esse casal aí é o seu José Sabino e a dona Maria Torres, dois cearenses, um do Tianguá e outro da Redenção. Eles se casaram, ele tinha 19, ela 17 anos de idade. Então decidiram se unir em matrimônio. Só que a situação dessa nova família não era uma situação fácil. Havia falta de alimento, né? A situação estava complicada. Então eles decidem sair da sua cidade natal e agora vão para um outro estado, para uma outra cidade, por conta da fome, da escassez de comida. Vão aventurar em um novo local, em um novo estado, em uma nova cidade, sem saber o certo como seria essa nova convivência. Mas quando você muda de um lugar para o outro, você fica um pouco receoso. Você não sabe de fato o que vai acontecer. Às vezes você fica até triste um pouquinho, principalmente as mulheres. Mas não foi o caso dessa família não. Porque quando esse casal se mudou para outro estado, eu acho que eles tinham como missão povoar aquela terra. E aí, meu amigo, começaram a fazer filhos. Foi 1, 2, 3, 5, 10, 15, 18. Você já imaginou uma casa com 18 filhos? Só com uma situação já é complexa, né, meu amigo? Já causa terror. Você imagina 18. Lá em casa foram 3, um atrás do outro. Quando eu estava com 11 meses de nascido, a minha irmã nasceu. 11 meses, engatinhando, a minha irmã nasceu. Quando ela estava com 11 meses, 7 dias, nasceu meu irmão. Era só 30 dias de resguardo e já tinha outro lá no lugar. E eu acho que esse casal seguiu essa mesma linha. Queriam povoar a terra. E aí detalhe, todo mundo casou. Os filhos tudinho casaram. E agora a família dobrou. De 18 foi para quanto? Você é bom de cálculo? Foi rápido de quanto? 36. Só que é o seguinte. O negócio era povoar a terra.
E aí você imagina esse monte de gente tendo muitos filhos. E aí olha só o número. São 72 netos. 83 bisnetos. Já povoou a terra toda. E aí já tem 10 tataranetos e um bocado e no forno ainda para nascer. Tudo por causa fugiram da fome e foram procriar na outra terra. E Deus, conduziu a vida dessa família. E esse casal maravilhoso aí é o meu avô e minha avó. São os pais da minha mãe, servos do Senhor. O seu José Sabino já está na glória com Deus. Mas a dona Maria Torres ainda persevera. Eu trouxe uma foto dela para vocês. Ó. Ela está fazendo a sua meditação, seu devocional diário. Isso é constante, né? Na bodas de ouro desse casal. Bodas de ouro é quantos anos de casado? 50 anos de casado. Na bodas de ouro desse casal, os dois vivos ainda, e eu adolescente na época, ela revelou qual era o seu grande sonho. O grande sonho da vida dela, da vida desse casal, era quando chegar na eternidade, quando Jesus Cristo voltar, encontrar toda a família dela ao lado do Senhor. E ela persevera até hoje orando em prol disso. Tem filhos pastores, missionários, tem um neto que já está por aqui falando com vocês também, dando uma de pastor, né? E levando o evangelho de Cristo Jesus. E ela continua a sua saga. E é maravilhoso ver essa oportunidade. Eu sempre que olho, eu louvo a Deus pela vida dela. Eu sei que ela tem orado pela sua prole, porque o seu sonho é ver a sua família servindo completamente ao Senhor. Mas quando eu penso em família, eu penso nesse casal. Mas quando você pensa na sua realidade, você já pensou, mas vamos fugir um pouco da realidade. Quando você vai para filme que fala de família, qual é o filme que vem na sua mente? Você que gosta de assistir filmes, que gosta de estar ali interagindo, qual é o filme que vem na sua mente? De família. Fala aí para me ouvir. Família Velozes e Furiosos? Família de carro, só foi. Corajosos. Quem já assistiu Corajosos? Fala de família. Qual o outro? Qual? Os Incríveis. É a família especial. Mas tem um outro que saiu agora do cinema e já está disponível aí nos streams para a gente assistir, que é um filme dos bichos feios. Eles são altos, tem rabo, olho de gato e pintado de azul. Quem já assistiu Avatar? O 2. É porque você não tem nada para fazer. São 3 horas de filme, por isso que você assistiu. Filme longo. Mas o que esse filme traz? Esse filme, ele traz a saga de uma família. O líder lá, o todo-poderoso, ele vê uma ameaça vindo em direção à sua família. E realmente aquelas pessoas querem caçar a sua família, querem aniquilar, querem matar. Então ele toma uma decisão. A decisão de fugir com a sua família daquele local. Lembra, os meus avós fugiram por falta de comida. Foram para outro lugar e lá foram procriar. Esse casal, essa família decide fugir porque agora há uma ameaça para a sua família. E de fato a sua família é caçada. Então ele toma a decisão de fugir com a sua família para uma outra comunidade. Mas consigo, ele leva também essa perseguição. E aí ele traz umas narrativas, umas falas que eu acho até interessante. Ele começa dizendo assim, o líder dessa família: aonde nós formos, a nossa família será a nossa fortaleza. Depois ele traz uma segunda fala: o pai protege a sua família, se não for assim, a sua vida não tem propósito. E aí ele traz mais uma afirmação. Ele diz: agora eu vejo que fugir não é o certo, mas enfrentar os problemas é que deve ser. E por último ele diz: família é a nossa maior força, mas também a nossa maior fraqueza. Família é a nossa maior força
e a nossa maior fraqueza. E essa família foge para uma outra comunidade a fim de proteger os seus, e lá naquele local, aquele pai encontra a morte do seu primogênito. Ele tenta proteger a família, mas encontra a morte. Mas agora na Bíblia, quando você pensa em família na Bíblia, qual família vem à sua mente? Qual família você olha na Bíblia e diz, olha que família legal, que história legal dessa família vem à sua mente? Fala para mim aí que eu quero ouvir. Qual família? Família de Abraão. A família de Noé, né, que foi salva milagrosamente em um grande dilúvio. Qual outra família? Família de Jacó. Família de Jacó. Mas você já ouviu falar da família de Elimeleque? Quantos já ouviram falar? Só isso? Então agora, nós vamos compartilhar um pouquinho, entrando nessa situação de família, nós vamos aprender um pouquinho, observando e conhecendo a saga de uma família, a família de Elimeleque. E nós vamos tirar algumas instruções, algumas lições importantes para as nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. E diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Então segura aí um pouquinho. Na época dos juízes, houve fome na terra. Nós estamos aqui no nosso seminário estudando a matéria de juízes. E a gente observou que no período de juízes, o povo seguia um ciclo. Você sabe qual é esse ciclo? Você lembra? Quantos lembram do ciclo e sabem de qual? Só isso, estão faltando seminário. Mas vamos lá, vou trazer para você o ciclo mais ou menos de como funcionava o ciclo dos juízes. E seguia essa ordem aí, coloca para mim por favor. Era assim, ó: o povo desobedecia à instrução de Deus, se corrompia contra o Senhor, e automaticamente por causa da desobediência do povo, Deus pesava a mão sobre aquele povo, levantava uma nação contra o povo de Deus, e o povo sofria perseguição, privação e até fome por causa disso. E então, em meio àquele sofrimento, o povo clamava ao Senhor, se arrependendo das suas atitudes, e Deus enviava um libertador. Então aqui, no momento em que acontece a narrativa do livro de Ruth, na época dos juízes houve fome na terra. Então em que momento desse ciclo essa narrativa está acontecendo? O povo estava vocês são sábios. O povo estava em opressão por causa da desobediência. E sabe o que é interessante? Sabe qual era o rei que estava oprimindo o povo nessa época? Era o rei Eglon. Eglon dá para você o entendimento de quê? Alguém gordo, né? Obeso, extremamente pesado. E aí tem um cara lá, um juiz que Deus levanta para libertar o povo, que o nome dele é Eude, né? Canhoto, que com um punhal ali de 2 gumes, ele enfia o punhal, que some na gordura do homem e acaba matando. Mas é nesse momento de opressão dos moabitas contra o povo de Deus que começa a narrativa de Elimeleque. Ele diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. E você vai ver que foi pouco tempo mesmo. 2. O homem chamava-se Elimeleque. Só que agora eu quero o seguinte: eu quero chamar uma criança, um menino aqui para ser o Elimeleque. Bem rapidinho, bem rapidinho. Já chegou o primeiro. Já tem um, só um. Segura aí. Qual é o nome desse camarada aqui? Elimeleque. O Elimeleque, ele casou. Deus teve misericórdia dele. E ele casou.
E o nome da sua mulher era Noemi. Agora eu quero uma menina, uma criança aqui, uma menina. Vem rápido, vem rápido. Quem chegar primeiro? Vem correndo, vem correndo. Pronto. O Elimeleque casou. Casou com? Noemi significa amável, né? Então eles se casaram. E aí Deus abençoou. Tiveram 2 filhos, homens. E agora eu quero 2 meninos também, para vir aqui bem rápido. Já veio o primeiro. Pronto. Chegou os 2. Um tá meio gordinho, comeu muito. Esse aqui é o Malom. E esse aqui é o Quilion. Tá? O casal, como é o nome dele? E o dela? E o dele? E o dele? Malom significa enfermo. Esse aqui tá muito enfermo não. E Quilion enfraquecido. Mas quem está forte. E aí esses 2, essa família, pela decisão do Elimeleque, decidem sair de Belém. Sair do meio do povo de Deus. Sair da comunhão com o povo de Deus. E decidem morar onde, gente? Na terra de Moabe, junto com os moabitas, um povo opressor, um povo que adorava outros deuses. Elimeleque toma uma decisão terrível. Ele decide levar a sua família, tirar a sua família do meio do povo de Deus, por conta da fome. Belém significa casa do pão. E agora não há mais alimento ali, não há mais pão. E por falta de pão na casa do pão, Elimeleque com a sua família decidem sair, migrar e ir morar junto do povo opressor. E aí quando chega naquela cidade, ele começa a se relacionar com aquele povo, a interagir com aquele povo, a se envolver com aquele povo. Seus filhos chegam à fase adulta, e aí agora eles decidem se casar. Decidem se casar, e agora eu quero mais 2 crianças, 2 meninas, bem rapidinho. Quem chegar primeiro ganha, quem chegar primeiro ganha. Pronto, já chegaram. Você fica como intercessor ali, vai lá com a tia. Essa aqui é precoce, né? Muito. Uma das noras aqui de Noemi se chama Orfa. E a outra é a? Uma é a? E a outra é a? Essa vocês conhecem, né? Vocês conhecem também qual foi o marido de Ruth depois? Qual é o nome dele? Essa história, Malom. Essa história vocês conhecem. Boaz você conhece porque é romântico, é bonito. Mas tem uma história antes dessa que a gente está conhecendo. Qual é o nome da primeira aqui? E a outra? Ruth. Então eles se casam, a família cresce. Só que presta atenção. O que acontece nessa saga da família? Primeiro, morre Elimeleque, que entre o anjo para levar Elimeleque. Eu duvido tu carregar. E agora Noemi fica com os 2 filhos e as noras. Só que presta atenção, a saga dessa família continua. Morre Malom. Vem anjo. Só gordinho para descarregar. E a tragédia não termina por aí. Morre também Quilion, o enfermo. E agora fica Noemi com Orfa e com... Pensa na situação. A mulher sai com a sua família do meio do povo de Deus, com seu esposo, com seu filho. Por uma decisão terrível do marido, decidem morar junto do povo inimigo.
um povo pagão. E agora, no meio desse povo, ela perde o marido e os filhos, e recebe de carga 2 noras. E então, em meio a esse sofrimento, a esse lamento, porque foi uma decisão horrível que o marido dela tomou. A nossa amiga Noemi, que era amável, agora não aceita mais ser chamada de Noemi, mas de Mara, porque a vida dela se tornou amarga, se tornou difícil, porque agora precisa carregar mais 2. E então ela toma a decisão de voltar para sua terra, porque ouve falar que o período de opressão já passou. O Eude já tinha acertado o Eglon. Deus já estava novamente a prosperar em Belém. Então ela decide voltar. E no meio do caminho, ela olha para as suas 2 noras e diz assim: olha, eu estou voltando, mas vocês podem voltar para o povo de vocês, porque eu não tenho mais idade de ter filhos, e mesmo que eu consiga ter filho hoje, não vai dar tempo de vocês casarem com ele. Então volte vocês 2 para a sua terra, para o seu povo e para o seu Deus. Imediatamente, a Orfa pega o beco e volta. Agora, Ruth olha para Noemi e diz assim: para onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E então elas decidem voltar. Pode ir lá para baixo. E uma salva de palmas para todas elas. Gente, é trágico, é dolorido, mas traz grandes lições para a gente, esse pequeno texto, mas que traz informações gigantescas. E hoje eu quero tirar com vocês algumas lições a respeito da tragédia dessa família, da saga dessa família. E eu quero que você anote como tema da nossa conversa de hoje, você que toma nota, eu quero que você anote aí, como tema da nossa noite, o poder de decisão e suas consequências. Você anota aí, o poder de decisão e suas consequências. O poder de decisão e suas consequências. Primeira coisa que a gente observa, Elimeleque, quando vê um momento de dificuldade, o povo passando por opressão, ele, como autoridade da sua família, toma a decisão de sair do meio do povo de Deus, de sair da casa do pão, que naquele momento sim estava passando por privação, mas por conta da desobediência do povo de Deus. Não confia plenamente no Senhor e decide tirar a sua família da comunhão com os irmãos na fé, e agora coloca a sua família no meio do povo pagão, no meio dos moabitas. Moabitas era um povo terrível que adorava outros deuses. Adoravam o Deus Camon, e a esse Deus eles ofereciam seus filhos em sacrifício. E foi no meio desse povo que Elimeleque leva a sua família para morar, para habitar. Elimeleque toma a decisão de trazer a sua família, de levar a sua família para habitar no meio do povo inimigo e ser influenciado por aquele povo inimigo. E a primeira lição que a gente toma em relação a isso é que uma decisão errada, você pode anotar, uma decisão errada pode comprometer o seu futuro e o futuro da sua família. Uma decisão errada que a gente toma pode comprometer o nosso futuro e o futuro da nossa família. A decisão de Elimeleque de sair da casa do pão, de sair de Belém e ir morar entre os moabitas trouxe consequências horríveis para a vida dele. Ele começou a se influenciar por aquele povo. Agora deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem quem é o pai dos moabitas? Sabe quem é o pai dos moabitas? De onde se originaram? Quem sabe, levanta a mão. Só 1, 2, 3. Os moabitas, eu vou dar pistas para vocês. Eles tiveram a sua origem na descendência de um sobrinho de Abraão. Esse sobrinho de Abraão foi morar em uma cidade que foi destruída com fogo.
Deus chegou com o seu povo lá, mandou o seu anjo e disse assim, ó, tira esse cidadão daqui com a sua família, porque a cidade vai destruir. E ele sai, e no meio do caminho, a sua esposa vira uma estátua de... eu pensei que era açúcar, é sal, né? De sal. Então fica só... quem? Ló e quem mais? Suas duas filhas. E sabe o que eu acho interessante? É como é que a pessoa tem que sair às pressas e consegue levar vinho. Porque o que as filhas de Ló fazem? Elas enchem a cara do pai, têm relações com ele e engravidam. E os moabitas são descendentes de Ló com a sua filha mais velha. E olha só que interessante, então é no meio desse contexto, esse povo aí que veio da descendência de Ló, que agora é o povo opressor contra o povo de Deus. E Ló leva, e aqui o nosso amigo Elimeleque leva a sua família para habitar no meio desse povo pagão, com influências pagãs. Então, gente, nós temos, eu vou falar para os homens em especial, como chefes de família, como líderes de família, nós temos o poder e a autoridade sobre a nossa família que Deus nos deu. E uma decisão errada nossa pode comprometer o nosso futuro e o futuro de toda a nossa família. Então tenha muito cuidado com as decisões que você vai tomar. Às vezes as pessoas tiram as suas famílias do caminho do Senhor por picuinhas bobas, por problemas bestas, por uma dificuldade pequena, e acabam tirando a sua família da comunhão com o povo de Deus, para habitar no meio do povo pagão, para ser influenciado pelo povo pagão. Então presta atenção, por mais difícil que seja a tua luta, por dificuldade que você esteja passando, persevere, não seja como Elimeleque, por conta da falta de pão, fugiu da comunhão de Deus. Então independente da tua luta, independente da tua dificuldade, jamais abandone a tua comunhão com os irmãos na fé. Elimeleque não estava passando fome sozinho, era todo o povo junto. Mas para ele foi mais cômodo fugir, sair e não enfrentar o problema. E olha só que interessante, quando as escrituras falam a respeito de fugir, ela só diz para a gente fugir em meio a uma situação, a situação de imoralidade sexual. Fuja dos desejos carnais, fuja das paixões da mocidade. Mas quando ele fala de opressão, de perseguição, ele diz... persevere, ele diz suporte, ele não manda você fugir, persevere. Só que Elimeleque não ouviu essa instrução de Deus, ele simplesmente saiu da comunhão com os irmãos. Então independente da tua luta, independente da dificuldade, independente do problema que você está passando, jamais abandone a sua comunhão com os irmãos. A dificuldade, ela é passageira. A dificuldade, ela é transitória. Nós estávamos aprendendo a respeito do livro de Jó com os jovens. E ali nós observamos que as intervenções de Deus nessa terra são sempre intervenções transitórias. Quantos aqui estão orando por um milagre na sua vida? Milagre ou algo que Deus realiza em sua vida? Todos nós oramos por algo, por uma intervenção divina em algo em nossas vidas. Só que deixa eu dizer para você uma coisa. Enquanto nós estivermos aqui nesse plano terrestre, todas as intervenções de Deus, de Jesus, serão transitórias. Serão para esse plano. Quando você vê a ressurreição de Lázaro, Lázaro morreu ou não morreu? Morreu. Depois Deus ressuscitou ele ou não? Agora eu pergunto, ele está vivo até hoje? Ele morreu. O leproso que Deus curou, o aleijado que Deus curou, eles estão lá sãos para todo sempre ali na terra? Não, eles morreram depois, foram cometidos de outro problema depois. Então a tua intervenção, a tua oração, Deus pode até conceder, mas virão outras dificuldades, outros problemas. Nós sempre passaremos por dificuldades e por problema, para moldar, forjar o nosso caráter e nos tornar mais dependentes de Deus. Deus só vai suprir todas as nossas necessidades, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem sofrimento. Aonde? Na eternidade. E nós aguardamos esse grande dia. Então, independente da tua luta, independente da tua dificuldade, persevera na caminhada da fé. Persevera na comunhão com os irmãos. Não saia da casa do pão e leve o teu filho, a tua filha, a tua família para a perdição, muito menos os teus amigos.
Persevere, lute, por mais difícil que seja, você precisa perseverar. 2, não é somente esse número 1, mas tem também o número 2. Número 2, cuidado com quem você escolhe para se relacionar. Número 2, cuidado com quem você escolhe para se relacionar. Elimeleque levou a sua família para morar com os moabitas. Os seus filhos decidiram se casar com mulheres moabitas. Trevas e luz não há comunhão, mas eles decidem casar. Decidem mais uma vez desobedecer a Deus por influência de onde eles estavam. E por conta disso sofreram consequência de morte, por desobediência a Deus. O ciclo de amizade em que Elimeleque colocou a sua família o levou a sofrer tais consequências. Então cuidado com quem você escolhe para se relacionar. Os ciclos de amizade influenciarão a sua vida e a vida dos seus filhos. O seu ciclo de amizade, eles influenciarão, você pode anotar aí, a sua vida e a vida dos seus filhos, como letra A desse tópico 2. Malom e Quilion tomaram a segunda decisão terrível. Se uniram às mulheres pagãs e sofreram a penalidade disso. Porque até então, a nossa amiga Ruth ainda não era convertida, ainda não conheciam a Deus. Foi só no momento de retorno, depois de perder o seu esposo, depois de ver todas as mazelas, quando Noemi decide voltar, é que então ela professa a sua decisão de fé perante o Senhor. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Foi só nesse momento que ela passou a ser convertida. Então preste atenção, as pessoas que você traz para próximo de você vai influenciar a sua vida, vai influenciar a vida dos seus filhos. Tenha muito cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a maioria dos abusos de criança acontecem com pessoas que você coloca dentro da sua casa. Pessoas do seu ciclo de relacionamento, pessoas do seu ciclo de amizade. São seus amigos que oferecem para os seus filhos pornografia para assistir. São essas pessoas que você coloca dentro da sua casa, que você não tem o cuidado de filtrar, que acabam influenciando a sua vida. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Essas pessoas que oferecem um primeiro copo de cerveja, essa pessoa que diz assim, toma aí, é só um gole, não faz mal não. Então tenha muito cuidado com as pessoas que você traz para o seu ciclo íntimo de amizade. Elas vão influenciar a sua vida, elas vão influenciar a vida dos seus filhos, elas influenciarão o meio em que você está. Você precisa proteger a sua família, cercar os seus filhos de boas referências de amizade e orar ao Senhor para que Deus revele isso. Tenha cuidado, escolha bem as pessoas que você se relaciona. O número 1, nós falamos o quê? Quero relembrar com você. Número 1, nós falamos o quê? Decisões erradas comprometem o seu futuro e o futuro da sua. Número 2, cuidado com quem você escolhe para se relacionar. Muito cuidado com as pessoas que você escolhe para se relacionar. Tenha isso em mente. Se você coloca pessoas ruins na sua casa, elas abusarão do seu filho e trarão sofrimento para você e para a sua família. Número 3. Quando tomamos decisões erradas, nós sofremos e as pessoas que mais amamos sofrem também. Quando tomamos decisões erradas, nós sofremos e as pessoas que mais amamos sofrem também. Quando Noemi decide voltar a Belém, quando as mulheres de Belém veem Noemi voltando, elas olham e dizem assim, não é esta Noemi? Não é esta Noemi que saiu daqui? E ela diz assim, não me chamem mais de Noemi, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim e trouxe grande sofrimento sobre a minha vida. Eu saí dessa terra de mãos cheias e volto de mãos vazias. É até interessante, porque saíram por causa da fome
E agora ela diz: olha, eu saí de mãos cheias e volto agora de mãos vazias. Não me chamem Noemi, me chamem Mara. Por conta das decisões erradas do marido, por conta das decisões erradas do filho, Noemi sofreu amargamente as mazelas que vieram sobre a sua família. Quando o marido toma a decisão errada, quando os filhos tomam a decisão errada, quem é que mais sofre? É a mãe, é a mulher. Ela pega essa carga mais negativa. Quando você vai ali pela BR-174, que tem aquele presídio, quando você passa lá pela frente, o que mais você vê lá? É homens ou mulheres ali? Mulheres, são mães, são esposas, que estão sofrendo por causa do seu filho, do seu marido, que se meteu em confusão. Quando tem um corpo estirado no meio do chão, por vítima de, seja lá, assalto, ou até mesmo de envolvimento com drogas, quem é que está chorando em cima daquele corpo por causa da escolha errada do filho? É a mãe. E grita amargamente a escolha errada do seu filho. Quando nós tomamos decisões erradas, as pessoas que mais amamos sofrem junto com a gente. Então preste atenção na decisão que você vai tomar. Você tem o poder de decisão, mas observe que essa decisão vai trazer consequências positivas e negativas para a sua vida. Seja cauteloso, seja cuidadoso. Não negligencie o poder de decisão que Deus confiou em sua mão. Então Noemi agora se encontra amargurada, sofrida, entristecida, e agora sem o marido, e agora sem os filhos, com as noras, a tiracolo, e com o poder de decisão nas mãos, Noemi toma a melhor decisão que ela poderia tomar. Noemi agora com o poder de decisão disse: gente, o meu esposo decidiu sair da comunhão da fé. O meu esposo decidiu sair da comunhão da minha igreja. A minha família saiu do meio do povo de Deus. Mas eu agora decido voltar. Eu agora quero voltar para os braços de Deus. Eu agora quero voltar a ter comunhão com Deus. E esse é o ponto número 4. Número 4. Quando nós estamos no fundo do poço, em Jesus, sempre há uma oportunidade de recomeço. Quando nós estamos no fundo do poço, em Jesus, sempre há uma oportunidade de recomeço. Por mais que você tenha tomado a decisão errada, por mais que você tenha feito as coisas erradas, as consequências já vieram sobre a sua vida, ainda tem a oportunidade de regressar, de voltar de braços abertos para Jesus. Dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu quero continuar contigo essa caminhada. Eu fiz as escolhas erradas, mas agora eu quero voltar. E sabe o que é mais maravilhoso nessa decisão de Noemi de voltar? Que ainda no caminho a vida dela começa a mudar. Ela nem havia chegado ainda na cidade de Belém. No caminho, a sua nora, a Ruth, que você conhece muito bem e sabe a sua bela história e o futuro que ela teve depois de tudo isso, de todas essas mazelas, ainda no caminho, a Ruth diz: Noemi, eu quero que o teu Deus agora também seja o meu Deus. Eu não quero mais viver entre os pagãos. Eu não quero mais adorar ao Deus que eu adorava, porque eu sei que o teu Deus é Deus poderoso. A decisão de Noemi de regressar resultou também na salvação da sua nora. E então ela volta agora a ter comunhão novamente com Deus. As portas e os braços do Senhor
sempre estarão abertos para um filho que decide regressar, decide retornar, decide se achegar a Deus. Então, mesmo que você esteja no fundo do poço, que a luta seja árdua, que a dificuldade seja tamanha, e você se encontra lá, distante, afastado, retorne, regresse, diga: Senhor, eis-me aqui, olha para a minha vida. E uma vez que a gente toma essa decisão, o nosso futuro começa a mudar, porque o Senhor Deus é Deus poderoso para transformar as nossas vidas, para transformar essa mazela em bênção. Porque a partir do momento dessa decisão de voltar, a vida das duas começam a mudar plenamente. Primeiro, ao retornar, Ruth encontra um apoio, se casa, reconstitui família. E olha só que maravilhoso, ela passa a ser parte da descendência de onde viria Cristo Jesus. Apesar de ter sofrido todas essas mazelas, todas essas dificuldades, todas essas opressões, o Senhor a abençoou e a sua vida voltou a prosperar. E as bênçãos do Senhor estavam agora sobre a sua vida e a vida de sua família. E você encontra esse relato maravilhoso dessa história. O marido toma a decisão de sair, mas a esposa toma a decisão de voltar. E os planos de Deus se concretizam no seio dessa família. Tenha muito cuidado. Homens, pais de família, nós temos em nossas mãos o poder de decisão. Mas uma decisão errada pode comprometer totalmente o futuro da nossa família. E o futuro também dos nossos filhos. Uma decisão errada traz sofrimentos terríveis para as pessoas que mais amamos. Observe as suas escolhas. Não tome decisão por conta de um momento de privação, de um momento de dificuldade. Quantas pessoas não decidiram sair da comunhão e perderam a sua família? Hoje mesmo, antes de começar o culto, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: eu conheço um casal em que a família estava totalmente envolvida nos caminhos de Deus. A filha estava se dedicando nos jovens, se empenhando, era uma jovem hiper dedicada. Por conta de um pouquinho mais de dinheiro, decide sair, decide morar em uma outra cidade, em um outro local. E essa mudança trouxe consequências terríveis para sua família. Hoje, a sua filha é desviada, não está mais no caminho do Senhor. E toda a família se encontra longe de Deus por conta de uma decisão errada. Nós precisamos atentar. Deus nos deu, lá no Éden ainda, concedeu a todos nós o poder de decisão, a liberdade de escolher. Mas ela trará sobre as nossas vidas consequências positivas ou negativas. Depende da decisão que eu e você tomarmos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até colocar todas essas lições que a gente aprendeu hoje a respeito da saga dessa família. Você pode ser fiel, tomar decisões pautadas em Deus, buscar a sabedoria do alto, manter a sua família na comunhão com Deus, cercar a sua família de pessoas que edificam, que fortalecem, que têm a mesma verdade que você, que creem no Deus verdadeiro, que pratiquem os princípios de Deus. Você pode tomar as decisões de influenciar os seus filhos no caminho do Senhor, e mesmo assim, você não terá, preste atenção nessa fala, você não terá a garantia de que os seus filhos irão se achegar plenamente a Deus. Mesmo obedecendo a todas essas instruções e colocando na prática, no chinelo, você não terá a garantia de que o seu filho estará caminhando plenamente com Deus no futuro. Mas uma garantia você terá:
A garantia de que não foi você quem afastou os seus filhos do caminho do Senhor. Você pode até não garantir que o seu filho caminhe com Deus, não ter essa certeza, por conta da decisão dele. Ele vai ter o poder de decisão. Você fez tudo o que era necessário. Você não tem a garantia de que ele vai perseverar, mas você terá a garantia de que você não foi o motivo para que ele viesse a se afastar dos caminhos de Deus. Eu quero que você reflita agora e pense comigo. Qual foram as decisões que você tomou que afastou da sua família de Deus? Quais são as ações que você fez que acabaram afastando pessoas que você mais amam do caminho do Senhor e que trouxe sofrimento sobre a sua vida e a vida das pessoas que você mais ama? Então tome a decisão de corrigir, de mudar, de avaliar. Nós temos o poder de decisão, irmãos. Não seja como Elimeleque, que se afastou dos caminhos de Deus, que desistiu de perseverar, desistiu de influenciar a sua família, mesmo em meio às dificuldades. Nós vemos uma geração que não consegue superar dificuldades, mas uma geração que foge dos problemas. Luta sempre você terá. Essa semana eu estava conversando com uma família e que morou próximo da minha casa. E aí eles se mudaram por um tempo. E aí depois volta essa família para perto novamente. E essa família tem 5 filhos. Desses 5 filhos, 4 são especiais. E aí quando eu olhei, observei, eu disse assim: cadê o teu esposo? Ela olhou para mim e disse assim: o meu esposo abandonou a família, pastor, e deixou eu e todos esses meninos para cuidar. Covarde. Nós vemos uma geração de pessoas covardes, que fogem da responsabilidade, que fogem do problema, que não enfrentam as dificuldades. Persevere, lute. Lute com as armas que Deus te deu, mas persevere. Jamais desista da sua comunhão com Deus e conduza a sua família nessa mesma comunhão. Eu quero que você baixe sua cabeça agora. E nós vamos conversar com Deus. E eu quero que você de todo o coração reflita sobre a autoridade que você tem a respeito do poder de decisão. E o que você tem feito com essa autoridade? Você tem usado a sua autoridade, pais, você que é líder de família, você tem usado essa autoridade para aproximar mais a sua família de Deus, para conduzir a sua família à intimidade com o Senhor, a perseverar em meio às lutas, às dificuldades, mas perseverar. Mãe, você tem sido esse apoio, esse braço forte, que está ajudando o seu esposo nessa perseverança da caminhada da fé. Filhos, você tem trago orgulho para o seu pai e para a sua mãe, e tomado boas decisões que alegram o coração do seu pai, que alegram o coração da sua mãe, e que principalmente alegram o coração do nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, o Senhor mais do que ninguém conhece o íntimo de todos os nossos corações. O Senhor sabe as nossas lutas, o Senhor sabe as nossas dificuldades, o Senhor sabe cada batalha que estamos enfrentando no nosso dia a dia, mas que nós venhamos a perseverar na boa batalha da fé, que não sejamos como Elimeleque, que simplesmente em meio a uma dificuldade, decidiu tirar a sua família da comunhão com o povo de Deus, da casa do pão, para viver em meio aos pagãos e se alimentar de uma vida pagã, de uma vida longe de Deus. E hoje nós aprendemos que se tomarmos essa decisão, as nossas famílias serão influenciadas pelo mal. Iremos perder as nossas famílias para o inimigo, Senhor. Então nos ajuda a ser homens e mulheres de valor que vão perseverar, que não vão se acovardar em meio às lutas, mas irão perseverar na casa do pão, junto contigo. Olha para as nossas vidas, Deus. Cuida de cada um de nós. Protege cada família que aqui se faz presente, Senhor. E dê-nos a sabedoria que vem do alto para conduzirmos a nossa casa, o nosso lar,
debaixo da tua santa e perfeita vontade. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de aprendermos na tua palavra e de podermos hoje colocar em prática no nosso dia a dia. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos dê a tua sabedoria, Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos ajude a perseverar na caminhada da fé. Uma ótima noite a todos vocês e que Deus os abençoe.